Estamos começando mais um episódio do Podcast Max, o podcast da Inset Max, que hoje vai falar sobre um tema super bacana, que é o controle de pragas em eventos abertos. Para discutir sobre esse tema, eu estou recebendo o Valdir Braga, que é sócio da empresa DD10, e o nosso coordenador técnico, Thiago Machado. Tudo bem, meninos? Tudo ótimo, Letícia. E você? Tudo Olá, Thiago. Bom dia. Tudo certo, Valdir. Obrigada Tudo aí bem? pelo aceite do convite, viu? Imagina, uma satisfação estar aqui com vocês. Maravilha. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, Valdir? Valdir, eu também gostaria de agradecer aqui em nome da Inset Max por você estar participando desse podcast para a gente, porque a gente sempre tenta abordar temas relevantes e temas diferentes, né? Que são pouco conversados, de uma maneira mais aberta, mais tradicional. E é muito bacana porque a gente traz as empresas de controle de pragas aqui para justamente divulgar o trabalho e falar da expertise, falar da experiência que tem no campo. Bacana, obrigado, viu, Valdir? Imagina, a 7 Max é sempre uma parceira muito importante para a gente aqui na DD10. É importante ter uma empresa que está sempre dando produtos, oferecendo produtos domiciliários de qualidade, né, e com bastante segurança para toda a minha equipe e para as pessoas com quem vai estar sendo trabalhado. Maravilha. Meninos, acho que o assunto aí vai ser bem bacana, né? Vocês dois aí têm uma expertise bem bacana, não preciso nem dizer, né? E Valdir, antes da gente começar a adentrar ainda mais nos aspectos de controle de pragas, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente aí da tua história no mercado e como você chegou, né, nesse segmento de atuação que é o controle de pragas em eventos. Na verdade, tudo começa com uma empresa irmã, que é a Cozinha Saúde, né, que trabalha, que foi a primeira a iniciar na parte de eventos. Meu sócio, na época, há uns 10 ou 12 anos atrás, ou até mais, agora não vou saber precisar direitinho a data, começou com uma advogada de um evento que estava tendo problemas com alimentos, resolveu chamá-lo, e aí eu fui junto com ele, para poder fazer esse evento que estava tendo problemas, e aí a partir daí a gente começou a ser visualizado no mercado de eventos, e passamos a fazer grandes eventos aí no estado de São Paulo e até fora, né? Fizemos, entre outros, aí, SWU, Tomorrowland, Lollapalooza, fazemos Fórmula 1, ajudamos na Fórmula 1, fazemos toda a parte de segurança dos alimentos, desde o início até a entrega dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, enfim, né? Isso aí é a história da Cozinha e Saúde. E aonde entra a DD10 é que a gente percebeu que existia um nicho aí, né, que não só em eventos, como também na parte de restaurantes, né, e supermercados, tinha um lugarzinho para poder encaixar um controle de pragas. Aí foi quando apareceu a DD10, né? E a DD10, por estar junto com uma empresa que faz eventos, né, acabou indo também para eventos, né? Já participamos de alguns eventos e fazemos regularmente o controle de pragas em estádios, como Pacaembu, desculpa, não, o Morumbi e o Allianz Parque. O Pacaembu a gente fazia na época de pandemia, fazia sanitização de lá. Perfeito, Valdir. Bom, você tocou aí em alguns pontos muito importantes, porque a gente realmente que está do lado de fora não tem essa noção de que por trás de um evento bem realizado existe sim o controle de pragas, que é muito importante, né? E eu queria que você falasse para a gente sobre essa importância e quais as pragas mais comuns, né, que vocês encontram aí pelo caminho. Tá, as pragas mais comuns de aparecer em eventos, né? Quando a gente está falando de evento onde tem um estádio, onde tem um lugar mais fixo, regular, as pragas são as que a gente está acostumado a encontrar regularmente em qualquer outro estabelecimento, né? Por exemplo, a barata, a formiga, o roedor, que são o nosso feijão com arroz, né? Tá? Mas quando a gente se trata de um evento aberto, depende muito, né, aí da região onde está sendo realizado esse evento, né? E muitas vezes acaba tendo problema até com não sendo praga, mas animais silvestres como abelhas, né? As abelhas são facilmente atraídas por as latas de refrigerante que são abertas, os restos de refrigerante que estão nos copos, né?
ou até mesmo no lugar onde tem a produção de espetinho de morango com chocolate, acaba tendo muito problema com abelhas, né? E por conta de estar em lugar aberto, em lugar que geralmente não é feito nenhum tipo de ação pela prefeitura ou por aquele lugar, né? Se tem muito problema com alados, né? Principalmente moscas e mosquitos. Perfeito, Valdir. Bom, você tocou em outro ponto importante, que assim, a gente sabe que as abelhas elas não são pragas, mas elas se misturam, né, junto às pragas de fato. E aí é onde o controle ele se torna um pouco mais cuidadoso, a necessidade do controle torna-se, né, mais delicado por questão das abelhas, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que funciona esse controle e depois o Thiago Machado até complementa quanto ao uso de produtos, né? Então eu quero que um complemente o outro nessa questão aí do combate das pragas sem prejudicar as abelhas, né? Sim. No caso das abelhas, Letícia, que nós abrimos mãos no momento que a gente tem esse problema, né, é simplesmente uma ação repelente, né, porque a gente não tem muito o que fazer, a gente está num lugar aberto, onde você não tem como blindar esse local para poder ter o acesso desse animal, né. Então, o que a gente usou na época foi um óleo de citronela, simplesmente para poder fazer com que ela se afastasse, né, e resolveu, e teve eficácia, e a abelha parou de incomodar naquele pedaço, naquele local, né? Agora, outro tipo de produto, eu sei que a gente não pode ser usado, porque nesse caso a gente não matou, simplesmente repeliu, que é o que a gente que é o que a gente costuma fazer, quando a gente não repele com óleo de estrela, tem que repelir com o uso de telas e tudo mais. Mas no caso de tendas abertas, não tem como a gente colocar tela, né? Então foi o que a gente conseguiu fazer, né? Agora acho que o Thiago consegue aí completar um pouco mais aí a respeito de quais ações que poderiam ter sido feitas ou se tem alguma coisa que pode ser feita. Até gostaria de ouvir. Sabe o que é até interessante, Valdir e Letícia, aqui. Primeiro ponto, não é muito comum, e o Valdir sabe bem disso, esses grandes eventos contratar as empresas de controle de pragas para a realização de controle de pragas, né? São eventos que acabam sendo abertos e que, evidentemente, o aparecimento de pragas é inevitável, porque muitas pessoas no local gera-se muito lixo, uma coisa é consequência da outra, trabalha em cima dos 4As, enfim. Então, é um trabalho bem bacana que a DD10 faz. Outro ponto que eu queria destacar, que o Valdir também ele colocou aí muito bem posicionado, é o fato da vistoria, né, de conhecer o local, o entorno do local, para justamente ter uma ideia de qual que é a praga que pode ser mais comum ali. Eu sempre, né, costumo falar nos treinamentos, nos bate-papos, gente, quando a gente vai chegar num local para fazer controle de praga, já vai olhando o entorno. Não estou falando para ficar olhando desde o início do percurso até o final, mas chegando na quadra onde você vai fazer o controle, é muito bom você dar uma olhada nesses pontos. Principalmente se, por exemplo, a gente está falando de moscas, a capacidade de uma mosca voar são de 500 metros. Então, quer dizer, você tem aí um amplo raio de ação que esse inseto alado pode ter e, evidentemente, chegar até o local. Os mosquitos, eles preferem ficar mais próximo à fonte da onde eles foram originados, né? Mas tem todas essas questões de serem justamente insetos alados em áreas abertas. E outro ponto são as abelhas, né? E as abelhas, assim, existem muitas abelhas nativas. E aí é o que complica, né? Porque são insetos sociais que vivem em grupo. Então, se utilizar determinados inseticidas que tenham esse efeito de transferência, onde elas se contaminam fora e levam essa contaminação para o interior da colônia, o que vai acontecer? Você vai acabar matando a colônia, que não é o alvo, né? Não é um inseto alvo, nem é considerado praga, como o Valdir colocou bem, como a Letícia colocou bem. Então, é assim, essa questão da repelência é muito importante, principalmente com produtos menos agressivos, mais naturais, como o próprio Valdir já utilizou. Agora, outro fator que a gente tem que considerar também, que é muito relevante, é o seguinte: a abelha, ela acaba sendo atraída justamente por substâncias mais adocicadas, mais açucaradas. Se a gente está falando numa região de campo, de vegetação, de plantas que têm flores, existe um grande problema do néctar e do pólen estar contaminados com inseticidas. Aí o risco dela se contaminar com aquele produto, com aquele ativo e levar para o interior da colônia é muito grande.
Numa área aberta, evidentemente, ela vai se contaminar justamente onde o inseticida foi aplicado. Se não foi nenhuma aplicação espacial com atomização, termonebulização, só uma pulverização na superfície, a abelha tem que pousar, se contaminar com o produto para levar essa contaminação para o interior da colônia. Esse risco existe? Existe, mas acaba sendo menor. Porém, como o Valdir mesmo colocou, é melhor utilizar algumas saídas mais viáveis, menos agressivas, tá? Quando é possível de se fazer isso. E é um caso de, não dá para a gente definir aqui como uma regra, né, Valdir? Mas é uma situação onde você chega e estuda, avalia todas essas questões, tá? Perfeito. Bom, aí no caso eu, né, que sou leiga e gostaria de entender um pouco melhor, né, sobre esse controle efetivo sem prejudicar as abelhas, né? Sei que não existe uma ordem, varia muito de local para local, estudo de caso, mas assim, exemplificando, teria que fazer primeiro essa repelência para depois aplicar o inseticida? Como que é feito? Porque assim, ok, a gente entende que é importante fazer essa ação de repelência, até o Valdir citou a questão da citronela, principalmente, mas como é feito esse mix de procedimentos, né? Então, sempre tem que começar por esse ato de repelência, é isso? Eu acho que até pedindo, posso falar no lugar até do Tiago, né? Que eu acho que para a questão de animais silvestres, que que a gente está discutindo aqui a respeito de abelhas, né? Eu acho que a matéria principal a ser usada é a repelência, tá? O que a gente tem que fazer é repelir esse animal. Porque como o próprio Thiago colocou, muito bem colocado, que o produto que a gente usar, um inseticida que a gente usar, vai precisar que a abelha pouse. Tá, em algum momento ela vai pousar. Se a gente fizer a repelência e depois de fazer a repelência colocar o produto, né, o veneno, ela vai voltar, né? Depois que essa repelência terminar, a ação de repelência, ela vai voltar e o veneno vai estar lá. E ela vai se contaminar e a gente vai ter o problema que o Thiago falou de levar para a colmeia, para a colônia e intoxicar a colônia. Uhum. Então, assim, no caso, um produto que tenha esse efeito de transferência não é recomendado. É o que eu entendi, que acho que o Thiago também deixou bem claro, que acho que é isso mesmo, que o que deve ser evitado é o veneno. A gente tem que fazer a ação de repelência. Na verdade, quando a gente fala de animal silvestre, de abelhas, né, a gente fala de manejo, né? E num caso desse aí, como a gente está falando de evento, é uma coisa esporádica, né? Nós vamos ter que, infelizmente, ou felizmente, vamos colocar assim, né? Vamos colocar como felizmente, vamos ter que conviver com esse animal durante o nosso evento. E como a gente vai conviver com ele, né? Fazendo com que ele incomode o mínimo possível a gente, porque nós estamos incomodando muito eles. Isso é Perfeito. certeza. Somos nós os invasores, né? Vamos se dizer assim, né? Exatamente. E, Valdir, passando aí, mudando, na verdade, um pouquinho aí de assunto, falando especificamente das moscas e dos mosquitos, né? Como é feito esse controle? Porque, assim, antes da gente começar o episódio, você até explicou que vocês fazem aí o preventivo, fazem a visita, mas que ocasionalmente vocês são acionados, às vezes, para atender uma ocorrência ali no ato. Como que é feito esse trabalho de vocês, né? E se acontece muito de vocês terem que ir na hora que, de repente, ou logo que acabou o evento, ou com o evento ainda acontecendo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa experiência em si. Olha, Letícia, é o seguinte, como o Thiago colocou, né? Nós não somos chamados regularmente para fazer uma prévia antes dos eventos, nada, tá? Muitas vezes, as vezes com quem a gente teve contato para esse tipo de ação, tá? Foi em urgência, caráter de urgência. Ó, tá aparecendo um roedor aqui, doutor, precisa me ajudar. Porque eles me chamam de doutor, né? Mas não precisa me chamar de doutor, não. Eles me chamam de doutor, mas não precisa. Doutor, tô precisando me ajudar aqui, não sei o quê, tô com um problema aqui de barata, me ajuda, tá com problema de mosquito, me ajuda, tô com uma abelha, me ajuda, seja uma coisa muito de urgência, né? Ou seja, a gente fica muito na questão só de mais de manejo, né? Porque quando a gente fala num evento que já está aberto, não tem como você fazer uma aplicação de um veneno, né, de algum produto,
que seja aéreo, né, ou para pegar moscas, né, não tem como, tá? Muitas vezes você tem uma região populosa, por exemplo, você pega aí que você está falando que de Ribeirão Preto, né, que tem uma região aí que tem muito problema com mosquito, né? Vou fazer um fumacê ou fazer uma termonebulização, né, ou fumacê no popular, né, aí nessa região. Poxa, eu tenho o risco de intoxicar pessoas e animais também aí, entendeu? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Ou vamos trabalhar no manejo, no controle integrado de pragas, que a gente fala, né? Que aquele é o termo novo, mais usado hoje em dia, né? Que é o controle integrado. A gente faz uma coisa junto com quem está precisando do serviço para que a gente diminua aí os riscos e impactos ambientais. Né? Perfeito. Valdir, se você pode dar um exemplo aí de ações referentes ao manejo integrado, principalmente nesse caráter de urgência? Não, no caráter de urgência, o que a gente já fez, né? Aí são cases, né, que a gente posso contar para vocês. Tem case de um evento que estava ocorrendo aqui num parque aqui em São Paulo, onde teve o problema com as abelhas, né? Que eu citei para vocês agora há pouco. A gente conseguiu fazer um manejo onde a gente espantou com óleo de citronela, as abelhas pararam de incomodar quem estava fazendo os espetinhos lá de morango com chocolate. Mas era muita abelha, tinha muita abelha. Né? Eles estavam vindo muito mesmo. Aí conseguimos controlar. Aí problemas em outro caso, onde era uma região de pasto, vamos falar assim, onde tinha uma região de um pouco de mato, né, vamos falar, né, onde a gente conseguiu pulverizar, né, fazer uma pulverização, né, para poder evitar moscas. Aí é o caso de moscas, tinha um problema de moscas e muito próximo dali tinha um lixão, né, um lixão, uma área com lixo, uma coisa assim. Aí a gente fez tipo uma barreira química nessas árvores para que quando as moscas chegassem nessa árvore, pousassem na árvore e morresse ali, entendeu? Segurou. Aí não sei, aí conseguimos controlar, não tinha problema com a abelha nesse caso, né? Talvez se tivesse problema com a abelha, tinha que fazer um outro tipo de ação, até mesmo com a própria citronela, né? Mas a gente conseguiu controlar desse jeito, tá? Perfeito. Bom, Não, tem um caso que foi com o Valdir que eu conversei, Letícia. Uma vez eu fui até a empresa dele e a gente estava conversando sobre questões de moscas. Não era um evento aberto, mas era num restaurante japonês. Você lembra, Valdir, que Isso, você me isso falou? mesmo, E isso assim, mesmo. o restaurante ele ficava dentro de um shopping, né? Bem na Exato. entrada, com aquela porta abre e fecha. E assim, ali na área do estacionamento daquele shopping não tinha nenhuma fonte da onde as moscas poderiam pousar, depositar seus ovos. Não tinha matéria orgânica fácil ali. Então as moscas elas adentravam, né? O restaurante ficava muito próximo a essa porta de entrada, incomodava as pessoas que ali estavam e saíam e iam embora. Mas da onde que essas moscas estavam vindo? Aí o Valdir fazendo assim uma análise, por isso que é muito importante fazer a vistoria, ele olhou no Google Maps, né? Num caminho que ele fez em volta, ele percebeu que tinha alguns caminhões levando lixo e entrando numa espécie de depósito, numa área específica, e ele foi lá no Google Maps o que tinha ali naquela área e verificou que ele era um depósito de lixo, né, Valdir? Era Então, na verdade, era o estacionamento dos caminhões de lixo da região leste de São Paulo. nossa, que E coisa, aí Só né? isso, ele. só isso. Exatamente, só isso. E assim, como é que ele descobriu isso? Olhando pelo Google Maps. Então, hoje a gente tem uma série de ferramentas que podem nos auxiliar nesse sentido, né? Outra grande dificuldade que existe em controlar pragas em eventos. Quando os eventos são abertos, né, que é o tema, você acaba montando o quê? Barracas, você acaba montando pontos específicos. Eles não são fixos. Então não tem como você, por exemplo, prever esse tipo de situação. Ou então, por exemplo, problemas com roedores, que pode acontecer, justamente porque se tem terrenos baldios próximos, se tem áreas que são propícias para isso, e existem alimentos nesses eventos, roedores podem se aproximar não exatamente durante o dia, mas no fim da tarde, no início da noite, onde as coisas estão mais calmas. Como é que você vai posicionar um porta-isca ali exposto dessa forma? Então acaba sendo muito complicado nessa situação. Recentemente, eu estive com a nossa representante, a nossa responsável pela filial lá de Brasília, e ela falou da São Silvestre. Foi na semana passada, para ser mais específico, que ela falou isso comigo. E ela falou assim, Thiago, foi assustador, porque ela participou da corrida de São Silvestre, e nesse corre-corre do início da corrida, que tem muita gente, aquele tremor danado, bate-pé, aquela barulheira,
os roedores estavam saindo, porque ocorre no centro da cidade de São Paulo, né? Que é uma área muito antiga. Os roedores saíram durante o corre-corre. Alguns saíam dos bueiros naquele desespero, eram esmagados. Diz que assim, uma coisa assustadora nesse Gente, sentido. filme de terror. Sabe, como é que você vai fazer um controle aí? Não tem como, é uma coisa da região, né? Eu tô posicionando aqui algumas coisas que a gente vê, que a gente ouve falar, para entender justamente essas dificuldades, né? E são situações assustadoras, né? Interessantes. Sim, e nesse caso deve ter gente que melhorou até o tempo na São Silvestre, né? Correu mais. Ou até perdeu pro rato, né? O rato chegou primeiro na linha de chegada, né? Exatamente, loucura. Gente, que desafio grande, não? Que desafio. Pois é. Bastante grande, é muito bacana. Uma situação onde a gente tem, né, esses pisoteios, essa correria, uma coisa que a população de roedores, como é que é grande a população de roedores no centro da cidade de São Paulo, né? A gente percebe assim, porque você vê que incomodou uma colônia e não é pequena, porque eles se assustaram, né? Eles não sabem o que está acontecendo, correram, né? Achou que fosse até um tremor de terra, sei lá, que eles pensaram que fosse, mas correram, Sim. né? E tem regiões onde a gente não tem o roedor, né? Por exemplo, você pega no centro da cidade. Fatalmente, se eu fizer um evento no centro da cidade de 2 dias, eu vou ter incômodo, de roedores atacando depósitos de alimentos, ou invadindo cozinhas, né? Ou invadindo áreas de manipulação de alimentos, né? Mas se a gente pega um outro lugar onde nós não temos assim, uma quantidade grande de roedores, né? Por exemplo, você não vai ter um problema sério com roedor em 2 dias de evento, né? Ou 3 dias de evento. Por exemplo, eu te faz Lollapalooza, né? Há muitos anos, né? Nunca tivemos assim um caso de roedor atacando alimentos lá dentro de Interlagos, né? Porque é uma região onde não tem roedor, né? Não tem esse tipo de praga. Então, te coloca lá uma grande quantidade de alimentos, grande quantidade de pessoas, né? Já pela quantidade de pessoas, já está aí o exemplo aí da São Silvestre que o Thiago falou, os ratos já começaram a fugir, né? Se você tem um lugar que tem pouco rato, ou quase não tem, com um monte de gente, eles não vão enfrentar, eles vão fugir, vão ficar quietinhos, escondidos, e não vão chegar, até eles descobrirem que ali tem alimento, tem alguma coisa que vá favorecer a vida deles, a gente já tirou, já desmobilizou todo o evento e já foi embora. Perfeito. Uma informação importante também, né? Porque quando eu até montei a pauta conversando com o Thiago, inclusive, né, a gente citou, no caso, um evento que acontece aqui em Ribeirão, que é um festival de música muito importante, muito grande. E assim, lógico, e a região é carente, tem terreno baldio, tem animais como cavalos e outros animais aí, porcos, né? Que são criados de maneira doméstica e que temos plantação de cana-de-açúcar também ao redor. E assim, e eu pensei, falei assim, gente, com esse tanto de fatores, né, tamanhos fatores aí, né, as pragas vão invadir, né, principalmente também os roedores, mas o Valdir foi muito claro na explicação que assim, gente, um dia de evento não é o suficiente para ter uma invasão igual aos ratos na São Silvestre, né, isso é muito legal também esclarecer, né, Valdir? Isso, é porque na verdade é o seguinte, no rato da São Silvestre não tem fator alimentar, tem fator sobrevivência. Vou fugir daqui porque está perigoso morrer. Ponto. É isso, tá? Isso que aconteceu nesse caso aí que o Thiago falou sobre a São Silvestre, né? Você tem um caso, a gente fez o controle de pragas num evento que teve aqui no Vila Lobos, né? Só que foi um evento durante um mês inteiro de evento. Não sei se vocês ouviram falar no Vila de Natal, que teve aí no final do ano passado, né? Não esse ano não teve, no ano passado teve, né? Onde a gente teve que fazer implantação, a gente implantou porta-iscas, né? Fez um controle mais extensivo, por quê? Porque ali é uma região que tem roedores, a gente estava meio que na margem do Rio Pinheiros, né? Tem a linha do trem que passa ali também, é fácil de ter quantidade de roedores, né? Então a gente teve que fazer, e fomos chamados para poder fazer o controle de pragas do evento. Aí, nesse caso aí, foi do começo ao fim, tá?
Não são todos que a gente não são chamados de urgência. Nesse aí, o produtor do evento se preocupou, né, e nos chamou para poder ter esse controle lá e não ter o risco de ter uma infestação por roedor, devido a ser um evento de longa duração, entendeu? Uhum, perfeito, Valdir. Bom, assim, nesse bate-papo entre eu, você e o Thiago, a gente conseguiu destacar vários pontos importantes, ainda que não falados de maneira direta, mas assim, é muito importante conhecer o arredor, que isso foi falado claramente, estudar o local, fazer a visita técnica, que é uma coisa que a gente bate sempre na tecla, né, que é muito importante, e principalmente também conhecer a biologia e o comportamento dessa praga, né, que, assim, é fundamental. Eu queria que você falasse, Valdir, para a gente encerrar aí dessa importância, e o Thiago depois complementa, né, sobre quão importante é conhecer essa praga que vai ser evitada, né, no caso, o aparecimento dessa praga, né? É, vamos só passar aí um marca-texto no que a gente já falou, né, Letícia? Porque é importante a gente conhecer o ambiente que a gente vai trabalhar, e é importante a gente conhecer qual que é a biologia, como você falou, da praga, alvo, ou as pragas possíveis animais sinantrópicos que vão estar nessa região, né, do evento, tá? Avaliar muito bem essa região, para que a gente não tenha nenhum problema aí durante o evento. Porque muitas vezes, durante o evento, infelizmente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você está ali, o evento acontecendo, né? Se for uma praga, se for um roedor, a gente até consegue fazer algum tipo de ação, ele fazendo, colocando porta-isca, alguma coisa assim. Mas se for inseto alado, alguma coisa assim, não tem o que fazer durante o evento. Aí não tem que agir só mesmo de forma profilática, tentando tapar o sol com a peneira, né? Vamos falar assim, né? Que eu não tenho muito o que fazer, tá? É isso. Não sei mais É. Não, é exatamente isso, Valdir. É aquela tal questão, né? Geralmente, os clientes, né, os contratantes, eles chamam por uma questão emergencial, para apagar o Sim. fogo, e aí é uma medida paliativa, como, por exemplo, o caso das moscas, onde foram posicionados em locais mais distantes inseticidas com ação atrativa para que as moscas pudessem ser distraídas daquele local. Isso não quer dizer que não vai aparecer moscas no local, mas você diminui a incidência de moscas em determinados pontos. E roedores é medida preventiva, né? Tem o caso do cliente que se preocupou e você já começou a fazer um programa de controle de roedores com antecedência. Dessa forma, ok, você consegue fazer de forma planejada. Se não, é um paliativo geral mesmo. Você seca um gelo ali só para diminuir a incidência e vamos que vamos. Perfeito. A gente vai fazendo o controle, né? Como a gente falou, faz o controle integrado, vai fazendo uma coisa sob controle, né? Não vamos exterminar a praga, né? Não vai acabar com a praga, mas a gente vai conseguir fazer um controle onde a gente vai reduzir a incidência dessa praga, desse animal que está incomodando, né? Para que o evento ocorra de uma forma mais tranquila e sem riscos para quem está ali se divertindo, passeando, né, curtindo o evento, tá? Então, a pessoa que vai lá, não compra um ingresso, vai num evento e vai na confiança de que está tudo protegido. A pessoa vai lá, que ela tem que se preocupar é levar dinheiro no bolso para comprar a cerveja dela, só, né? Exato. Vou falar assim. E é isso que ele precisa saber, Exato. que está tudo protegido. Já tem na retaguarda aí empresas aí cuidando tanto da parte de segurança dos alimentos, a parte de controle de pragas, né, controle integrado de pragas, que é importantíssimo, né? Sem uma coisa não existe sem a outra, precisa estar bem controladinho. Com certeza, Valdir. E, Realmente não é só a segurança física, né, da pessoa. Tem outras seguranças também que são tão importantes quanto que foram as que você citou, né? exatamente, exatamente. A gente o controle de praga, o controle de animais sinantrópicos, assim, animais tipo abelha, né, que tem pessoas que estão alérgicas. Imagina, uma pessoa tomar uma picada de uma abelha, né, tá ali tomando um refrigerante, né, e não percebe que tem uma abelha, essa abelha vai na boca dela. Já aconteceu comigo. Já aconteceu, já, já aconteceu comigo de eu ter que cuspir uma abelha, que estava dentro do refrigerante, né? Então, por essa minha experiência, eu não quero que mais ninguém tenha essa experiência. Por sorte, não fui picado, mas se eu tivesse picado na língua, imagina o estrago que não ia dar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção,
com esse controle integrado de pragas, com o manejo de animais silvestres, principalmente na parte onde quando a gente está fazendo esse evento, em eventos aí onde tem aporte desses animais. Eu acho que ficou bem claro, né, Letícia, essa questão da segurança alimentar associar também, né, a segurança alimentar associada com o controle de pragas. Porque, por exemplo, dentro de um local onde tem a manipulação de alimentos, tem o risco de aparecer formigas, mas principalmente blatela, mas existe todo um cuidado para que isso não ocorra. Então, uma coisa está justamente ligada à outra, e acho que isso ficou bem evidente aqui dessa integração, né, desse gerenciamento integrado aí para evitar uma proliferação de pragas, né? Até só para porque eu acabei lembrando dessa situação, na região de Ribeirão Preto, como tem muita cana-de-açúcar e tem criação de animais domésticos, bovinos, né, equinos, enfim, aparece não só a mosca doméstica, a varejeira, mas também, por exemplo, mosca de estábulo, mosca dos chifres, que estão associados também à cana-de-açúcar e à presença de animais. Então, para entender que não são pragas urbanas, mas que podem acabar incomodando um evento que está ocorrendo no local. E isso acaba fugindo um pouco da situação comum, mas são situações inevitáveis que envolvem outras questões, outros tipos de controle. Mas acho que foi bem bacana, viu, Letícia, o que a gente discutiu, abordou hoje, e a gente está tentando cada vez mais fazer esses temas, né, abordar esses temas de uma maneira mais assertiva, né? Com certeza. Assim, eu achei muito bacana e a gente tenta realmente fazer os nossos podcasts de maneira assertiva, mas isso aqui é conversa para bastante tempo, né? Eu gostei muito do tema, gostei muito do nosso bate-papo e, assim, para mim, mais uma vez, foi uma aula de conhecimentos, né? De como tão importante é o controle de pragas, e eu só tenho a agradecer, Valdir, pela sua presença, pelo aceite do convite, e a presença também do Thiago Machado, que sempre está conosco, e assim, e aí agora eu deixo espaço para vocês se despedirem, mas as portas ficam abertas, viu? Tá ok, Letícia. Muito obrigado também pelo convite, né? Ficamos nós da empresa, nós do DD10, ficamos muito satisfeitos aí pelo convite do princípio da Inset Max, por intermédio do Thiago, né? De estar participando desse podcast, poder estar apresentando, mostrando algumas coisas aqui da nossa expertise, nosso conhecimento a respeito de eventos, né? De grande porte que nós fazemos aqui, tanto pela Cozinha e Saúde, né? E pela D10, né? Ah, fico satisfeito em saber que a gente está correndo aí para vamos falar, uma maneira de controle melhor de tudo, que a gente está cada vez mais querendo uma qualidade maior em tudo que se é feito, né? Isso é muito importante, todo mundo tem a ganhar com isso, tanto empresas envolvidas com produção de eventos, né? Como as empresas que são terceirizadas, as produtoras, né? Acabam se beneficiando de eventos com melhor qualidade, com melhor segurança, né? Tanto na área de controle de alimentos, controle de insetos e pragas, né? Segurança, né? Que hoje em dia está cada vez mais importante na parte de segurança física também, todo mundo muito preocupado. E é isso, né? Eu fico satisfeito em saber que estou participando disso tudo, né? E que eu estou podendo mostrar isso aqui por intermédio de um podcast que está aí crescendo cada vez mais aí com a i7 Max. Fico muito feliz por isso. Muito obrigado, Thiago. E agradeço também em nome aqui do meu sócio, Rodrigo, tá? Que ele não está participando aqui, mas ele também está junto comigo aqui. Sociedade é tudo junto, é um casamento que não está junto, mas está na lembrança, né? Maravilha, Valdir. Obrigado aí, mais uma vez, agradecendo. Valeu, Letícia, por querer abordar um tema tão importante. E é isso, sempre a gente segue aí tentando, de forma mais assertiva, colocar esses temas aí de uma maneira tão tranquila, tão aberta, tão alegre, né? Para a gente justamente conversar e o pessoal absorver e entender melhor. Obrigado, viu, Valdir? Valeu mais uma vez. Obrigado. Imagina. Obrigada, gente. Só chamar. Pode deixar, Valdir, a gente chama assim, viu? Pegou a intimidade, a gente chama mesmo, viu? Muito obrigada mais uma vez. Tchau, pessoal. Até a próxima.